A infalibilidade das escrituras sagradas, veracidade, imparcialidade e originalidade. Se a Bíblia contém um único erro, apenas um, então ela não pode ser a palavra de Deus. Mas se ela nunca errou em nenhuma profecia, nunca contradisse um fato arqueológico confirmado e nunca precisou revisar uma única afirmação ao longo de milênios, então a única conclusão honesta é esta: ela não é um livro humano, ela é a palavra do Deus eterno, infalível e absolutamente confiável. E hoje você vai ver as provas disso com uma clareza que vai transformar para sempre a forma como você olha para a sua Bíblia. O que significa dizer que a Bíblia é infalível. A infalibilidade das Escrituras pode ser definida como a consequência direta e necessária da inspiração divina. Se Deus é a fonte última das Escrituras, se o texto é teopneustos, soprado por Deus, então ele não pode errar, porque Deus não erra. A infalibilidade é o corolário da inspiração. Uma não existe sem a outra. A Bíblia é indefectível. Essa palavra precisa ser pronunciada com todo o seu peso. Indefectível significa que não pode faltar, que não falha, que é incontestável, sólida e fiel. Benjamin Warfield, que viveu de 1851 a 1921, definiu a inspiração como uma influência sobrenatural exercida nos escritores sagrados pelo Espírito de Deus, em virtude da qual os seus escritos recebem fidedignidade divina. Fidedignidade divina, não humana, que é sempre relativa, divina, que é absoluta e eterna. O poder das Escrituras. Antes de apresentar as provas da infalibilidade, precisamos ver esse poder em ação. A Bíblia se autodescreve como a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 17. E nenhuma demonstração desse poder é mais eloquente do que a tentação de Jesus no deserto. O próprio Filho de Deus, possuindo plenos poderes sobrenaturais, escolheu deliberadamente não usá-los para derrotar Satanás. Em cada uma das 3 tentações, respondeu com apenas 2 palavras. Está escrito, 3 vezes. A palavra de Deus citada com autoridade encerrou a batalha. Satanás não teve resposta. A escritura infalível é a arma que nenhuma potência das trevas consegue suportar. Primeira prova: o cumprimento das profecias. A primeira e mais objetiva prova da infalibilidade bíblica é o cumprimento contínuo das profecias. O que Deus disse sucederá, conforme Jeremias, capítulo 1, versículo 12. O Antigo Testamento é um livro de profecias, conforme Mateus, capítulo 11, versículo 13, e o Novo Testamento, em grande parte, também o é. As profecias messiânicas são o exemplo mais deslumbrante. Escritas séculos antes do nascimento de Jesus, cumpriram-se literalmente, com precisão quanto ao tempo, ao local e aos detalhes. Gênesis capítulo 49, versículo 10, o Salmo 22 inteiro, Isaías capítulo 53 inteiro, Daniel capítulo 9, versículos 24 a 26, Miqueias capítulo 5, versículo 2 e Zacarias capítulo 9, versículo 9, anunciam detalhes específicos da vida, morte e ressurreição do Messias que nenhum ser humano poderia ter calculado. Em Isaías, capítulo 44, versículo 28, Deus chama pelo nome o monarca persa Ciro, 150 anos antes de seu nascimento, declarando que ele ordenaria a reconstrução do Templo de Jerusalém. E Ciro cumpriu exatamente o que foi anunciado. Josias, rei de Judá, foi chamado pelo nome 300 anos antes de nascer, conforme 1 Reis, capítulo 13, versículo 2, comparado com 2 Reis, capítulo 23, versículos 15 a 18. Os 4 grandes impérios mundiais foram descritos com admirável precisão por Daniel séculos antes de emergirem no cenário mundial, conforme Daniel capítulos 2 e 7. Nenhum analista humano jamais produziu previsões com essa exatidão. Isso não é especulação, é revelação divina registrada em texto inspirado e infalível. Os teólogos William Menzies e Stanley Horton sintetizam com autoridade.
A origem divina e a autoridade das Escrituras asseguram-nos ser a Bíblia infalível, ou seja, incapaz de erro ou de orientar de maneira enganosa, ludibriadora ou desapontadora aos seus leitores. Segunda prova, a veracidade incomparável. A segunda prova é a veracidade absoluta da Bíblia. Compare os seus ensinos com os de Zoroastro, Buda, Confúcio, Sócrates, Solon e Marco Aurélio. Os ensinos da Bíblia superam os desses homens em todos os pontos imagináveis, em profundidade ética, em consistência lógica e em alcance redentor. A Bíblia contém mais verdades do que todos esses livros juntos. Os demais livros produzidos pela humanidade contêm verdades misturadas com erros. A Bíblia só contém verdade. Joseph Cook disse com rara lucidez que há joias preciosas nos livros dos homens, especialmente os filósofos, mas essas joias são joias roubadas do livro que eles ridicularizam. O próprio Jesus declarou em João capítulo 17, versículo 17, que a palavra de Deus é a verdade. E em Daniel capítulo 10, versículo 21, as Escrituras recebem o título magnífico de Escritura da Verdade, não uma verdade entre outras, a Escritura da Verdade definida, exclusiva e absoluta. Terceira prova, a imparcialidade radical. A terceira prova é simultaneamente a mais simples e a mais poderosa, a imparcialidade da Bíblia. Se ela fosse um livro criado pelo homem, jamais registraria as faltas e as falhas do homem com a honestidade brutal com que o faz. Nenhum autor humano escreveria voluntariamente um livro que o condena. Nenhuma nação produziria uma obra que expõe seus maiores heróis como pecadores. Mas é exatamente isso que a Bíblia faz. Davi é apresentado como um homem segundo o coração de Deus em Atos capítulo 13, versículo 22, e ao mesmo tempo a Bíblia registra detalhadamente seu adultério, o assassinato premeditado de Urias e os transtornos que se seguiram. Noé aparece embriagado e nu em sua tenda. Abraão dissimulou covardemente sobre sua esposa não uma, mas 2 vezes. Salomão, o homem mais sábio que viveu sobre a terra, afundou na idolatria e na luxúria. A Bíblia registra tudo isso não para glorificar o pecado, mas para demonstrar sua imparcialidade radical. Só a Bíblia ensina com clareza que o homem está em condições físicas, mentais e morais decadentes e que decairá cada vez mais sem intervenção divina. Os livros humanos ensinam o oposto, que há no homem um potencial ilimitado de autoaperfeiçoamento. Esse ensinamento é agradável ao orgulho humano. O homem adora acreditar que está sempre progredindo às suas próprias custas, apesar das milhares de sepulturas acrescentadas diariamente aos cemitérios do mundo. Nenhum ser humano escreveria voluntariamente um livro que coloca em relevo as suas próprias fraquezas e defeitos. Somente Deus teria esse interesse na honestidade radical sobre a condição humana, porque somente Deus tem a solução para essa condição. A originalidade que confirma tudo, além das 3 provas, há uma dimensão que as coroa, a originalidade absoluta das Escrituras. Deus é o único que poderia ter sido o autor da Bíblia. Homens ímpios jamais produziriam um livro que os condena permanentemente. E homens justos e piedosos jamais cometeriam o crime de escrever um livro e fazer o mundo crer que esse livro é obra de Deus, quando na verdade é obra deles. Isso destruiria completamente qualquer pretensão de piedade da parte deles. Os judeus, como guardiões históricos da Bíblia, constituem o argumento mais eloquente. Eles conservaram as Escrituras com reverência incomparável, mas o texto que guardaram é precisamente o texto que os condena com maior rigor, que expõe suas transgressões, que registra suas rebeliões e idolatrias. Se tivessem poder para alterar o texto, teriam apagado tudo isso. O fato de que não o fizeram é uma evidência poderosa da autenticidade e integridade do texto. Pedro define essa originalidade com precisão apostólica em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21.
Porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. E o mesmo Pedro afirma no versículo 20 que nenhuma parte das Escrituras é de particular interpretação. O texto não pertence ao escritor humano, ele pertence a Deus. O escritor foi instrumento, a mensagem é divina. Conclusão: a infalibilidade das Escrituras Sagradas não é uma afirmação de fé ingênua. Ela é a conclusão mais racional e mais historicamente sustentável diante de todas as evidências disponíveis. O cumprimento preciso de centenas de profecias ao longo de milênios, a veracidade que supera toda a produção intelectual humana, a imparcialidade radical que nenhum autor humano sustentaria e a originalidade que só poderia ter fonte divina apontam para a mesma conclusão que os amantes das sagradas letras de todas as gerações abraçaram com convicção. Toda a Escritura é divinamente inspirada, infalível, indefectível e absolutamente confiável. Quando você abre a sua Bíblia, você não está abrindo um documento religioso produzido por seres humanos bem-intencionados. Você está ouvindo a voz do Deus eterno, com toda a autoridade e fidelidade de quem nunca errou e nunca errará. Essa convicção muda tudo. Como você ora, como você decide, como você enfrenta as crises e como você vive. Se este estudo fortaleceu a sua fé na palavra de Deus, deixe o seu like agora, compartilhe com alguém que precisa ter certeza da confiabilidade da Bíblia e se inscreva no canal para acompanhar os próximos estudos desta série. Até o próximo estudo.